Olá, nono ano. Bem, vamos começar aqui a nossa aula de revisão para a recuperação. E o assunto que nós vamos trabalhar para essa recuperação vai ser a ondulatória. A ondulatória é o fenômeno provocado pelas ondas. Mas o que são essas ondas? As ondas, elas são as perturbações periódicas que podem transportar energia sem transportar matéria. Ou seja, as ondas elas vão ser aquelas perturbações que vão ser provocadas e essas perturbações vão transportar essa energia ao longo de um determinado tempo, provocando essas oscilações vão determinar uma determinada frequência, porém ela não transporta a qualquer tipo de matéria. E dentro da ondulatória, essas ondas vão ter essas características. A amplitude, que vai ser a distância entre uma crista ou um vale. Então, a amplitude vai ser essa distância provocada aqui entre essas ondas. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui nessa parte onde está pontilhada, é como se fosse nossa corda imaginária, como se ela estivesse esticada sem sofrer uma oscilação ou uma perturbação. No momento, houve sofreu uma perturbação e provocou-se a formação dessas ondas nessa corda. Então, cada no momento em que temos essa linha tracejada, ele diz que é o ponto de equilíbrio, ou seja, é o ponto nulo quando a corda estava esticada sem sofrer a perturbação. Quando sofre a perturbação, ela vai formar as ondas. Então, as ondas que estão acima desse ponto de equilíbrio é chamado de crista e os que estão abaixo é chamado de vale. Então, dentro da formação dessa onda, da ponta da ponta da crista até a linha imaginária, ele fala que é a amplitude, que é essa distância que tem essa crista da linha imaginária do ponto de equilíbrio. E a mesma coisa é o vale. Daqui desse vale até a linha imaginária, nós temos uma amplitude. Dessa amplitude, nós vamos ter aqui o comprimento de onda. Esse comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, ele é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, essa distância entre duas cristas ou dois vales vai ser determinado aqui pela letra grega lambda, que vai representar essa distância. Aqui nós temos duas cristas e aqui nós vamos ter a distância entre um vale e outro vale também. Então, o lambda vai ser a distância entre duas cristas ou dois vales. E nós vamos ter o período, representado pela letra T. O período ele é determinado em segundos, então é o tempo em que uma onda leva para executar uma oscilação. Então, no momento em que essa corda sofreu essa oscilação aqui, então ela vai formar essa onda. Então, quanto tempo ela leva para formar essa onda? Então, esse aqui é o tempo, é colocado em período, na letra T. Aí nós vamos ter a frequência, que é determinada em Hertz, que é o número de oscilações completa que ocorrem em uma unidade de tempo. Então, a frequência vai ser em quanto tempo uma onda leva para formar uma onda leva para formar uma oscilação completa. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui essa oscilação. Nós temos uma onda, duas ondas, três, quatro. Mas para formar essas quatro ondas, qual foi o número de oscilações completas que essa corda foi provocada nessas oscilações dela? Então, o número de oscilações completa que vai ocorrer no determinado tempo. E essa é a frequência, é o número de oscilações completa que ocorre em uma determinada frequência de unidade de tempo.
E tanto o período quanto a frequência, eles têm essa relação, onde eles são determinados. O tempo, né, aqui o tempo é determinado pela, pela frequência, pelo um tempo dividido pela frequência, ou a frequência por um tempo dividido pelo período. Essa é a relação entre período e frequência. A divisão, para encontrar o período, nós temos a divisão de 1 sobre a frequência ou a frequência de 1 sobre o período. E assim nós também temos a velocidade de propagação, determinada pela letra V. Essa velocidade de propagação, ela vai determinar a que velocidade essa onda se desloca. Então, vai ser a velocidade entre o comprimento da onda vezes a frequência. Pode ser também que você encontre também a velocidade de uma onda através da velocidade igual ao comprimento de onda vezes o período. Então, entre essas duas equações aqui, você pode encontrar a velocidade em que uma onda se desloca. Qual é a velocidade dessa onda? Então, ela pode ser determinada tanto pelo período, pela frequência, como também pelo período, representado pela letra T. Com uma dessas duas equações da velocidade de propagação da luz, você encontra essa velocidade da onda. Então, nós vamos também ter o tipo de onda. Nós vamos ter a onda quanto à sua natureza, a natureza de como essa onda é produzida. Essa onda, ela pode ser mecânica, que ela precisa de um meio para se propagar. Essa onda mecânica, ela pode ser o som, ela pode ser o mar, quando ele forma a onda, ele provoca essa formação de som. Pode ser ultrassom. As molas também são um exemplo de ondas mecânicas. As cordas também são exemplo de onda mecânica, porque elas precisam de um meio para se propagar. Então, quando você provoca um movimento numa corda, você está provocando uma onda. E essa onda é do tipo mecânica, porque você teve que usar o mecanismo da mão com a corda para provocar essa onda. A mesma coisa é o som. Quando nós falamos, nós provocamos, através das nossas cordas vocais, a formação de onda sonora, e é uma onda de natureza mecânica. Nós temos também as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar. Ela se propaga no vácuo, ou seja, ela se propaga no vazio. Então, nas ondas eletromagnéticas, nós vamos ter a luz, ela é uma onda eletromagnética, né? Ela é um fenômeno óptico, mas ela também é um fenômeno ondulatório do som ou das ondas, e elas são um exemplo de natureza de onda eletromagnética, com a luz. E nós vimos na nossa aula de óptica, né, que a luz ela tem uma velocidade de luz determinada. Entre as variações de cores, ela tem uma velocidade de luz e um comprimento de onda. Esse comprimento de onda determina quanto a velocidade dessa luz se propaga naquela cor. Do vermelho até o roxo, nós temos uma velocidade. Então, do vermelho até o roxo, ela vai diminuindo essa velocidade. E assim, a luz ela é um exemplo de onda eletromagnética. O infravermelho, o ultravioleta, são exemplos de ondas eletromagnéticas, porque elas não precisam de nada de um meio mecânico para se propagar. E a velocidade da luz no vácuo é representada pela velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, certo? E aí nós vamos também falar sobre os tipos de onda. Quem são esses tipos de onda? Os tipos de onda, ele está determinado por dois tipos, quanto à direção de propagação e quanto à direção de oscilação.
Quanto à direção de propagação, nós vamos ter as ondas unidimensionais, que são aquelas ondas que se propagam em uma só direção. Por exemplo, ela vai ter uma única direção para se propagar, como a gente viu o exemplo da corda. Quando você balança, quando você faz aquela perturbação naquela corda que estava em movimento neutro, essa onda ela vai se propagar somente numa direção. A bidimensionais se propaga ao longo de um plano. Por exemplo, quando a gente joga uma pedra num espelho d'água num lago, formam-se os discos de ondas, né, no espelho de água. Então, esses discos de onda que formam no espelho d'água, ele vai ter duas direções. Ele vai se divergir entre duas direções, por isso que é chamada de bidimensionais. Da mesma forma como ele vai se propagando em forma de ondas circulares, a direção dele só é somente duas. Ou ele vai de forma vertical e de forma horizontal, para se propagando essas ondas em cima de um plano, por exemplo, como uma superfície de um espelho d'água. Nós temos as ondas tridimensionais, que elas se propagam em todas as direções. Essas ondas tridimensionais, elas são o exemplo das ondas sonoras quando elas são propagadas na atmosfera, porque elas têm uma única fonte, por exemplo, nossa boca, e quando nós emitimos o som, esse som ele vai se propagar em várias direções. E aí essas direções, elas vão se espalhando por causa da atmosfera, do som emitido na atmosfera. Então, as ondas unidimensionais, nós vamos ter uma direção, como por exemplo a perturbação provocada em uma corda. As bidimensionais, elas se propagam ao longo de um plano, por exemplo, uma pedra lançada no espelho d'água, onde vai formar as ondas circulares, e essas ondas vão se propagar tanto na vertical quanto na horizontal. E as tridimensionais, que se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras, que elas têm uma fonte e essas fontes vão se propagar em diversas direções. Agora, quanto à direção de oscilação. Quanto à direção de oscilação, nós vamos ter as ondas longitudinais. Essas ondas longitudinais são aquelas que possuem direções de propagação paralelas à direção de vibração. Mas como assim, professora? Por exemplo, aqui nós temos essa nossa mola. Essa nossa mola, ela sofreu uma perturbação. Então, a onda que foi provocada nela, ela sofreu essa perturbação, então a direção de propagação dela é nessa direção. Então, a direção de propagação, a propagação dela, ela está nessa direção. E, com isso, ela vai ter uma vibração. E essa vibração que vai formar a onda também vai ser na mesma direção de propagação, porque nós temos aqui as molas, né? Essas molas, elas são colocadas como se fossem partículas que vão fazer o movimento para a formação da perturbação provocada na mola. Quando a pessoa esticou essa mola, ela provocou essa perturbação nela, aonde ela vai ter a oscilação dela, né? A oscilação, que é o movimento da energia que foi provocada, ela pode estar indo na mesma direção e ela também vai provocar uma outra reação que é voltar. Então, a direção de propagação dela vai ser num sentido e a direção de oscilação dela também vai ser no mesmo sentido. Por isso que ele fala que ela é paralela. Porque quando essa mola sofreu essa perturbação, a perturbação que é a propagação dessa perturbação que foi sofrida nessa mola, a propagação dela foi numa direção. E a vibração, ou seja, que é a formação da onda ou do movimento que foi feito nessa mola, também é na mesma
direção da propagação dessa onda. Então, as ondas longitudinais, elas são aquelas que possuem a direção de propagação paralela à direção da vibração. Ou seja, é quando as partículas que fazem a vibração, elas vibram na mesma direção da propagação. Porque fez um movimento de perturbação na mola, e essa perturbação ela foi nessa direção. E a vibração que fez a perturbação da mola também foi na mesma direção, certo? E aí nós vamos ter as transversais. As ondas transversais são as ondas que elas têm a direção de propagação dela é perpendicular à de vibração. Como assim, professora? Essas ondas transversais, quando ele fala que ela é perpendicular, ela vai formar a direção de propagação. Nós temos aqui a nossa corda, né, que sofreu uma perturbação. Então, a onda dela, a propagação dessa onda está indo nessa direção, certo? E aí, a oscilação vai ser a formação das ondas. Então, aqui, ó, bem aqui, ó, houve a formação, a primeira oscilação aqui, ó. Bem aqui sofreu a primeira oscilação. Aí aqui a segunda, aqui a terceira, ó, aqui a terceira, aqui a quarta, primeira, segunda, terceira e aqui a quarta oscilação, aqui a quinta oscilação, certo? E aí quando ele fala que a direção de propagação, que é essa direção onde a onda está se formando quando mexeu a corda, é para cá. E a vibração dela é para baixo, porque quando ele fez esse movimento, formou-se a primeira onda para baixo, então a oscilação dela é perpendicular. Por que perpendicular? Porque ela vai formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus, certo? Por isso que ele fala que ela é as ondas transversais, a direção de propagação é perpendicular à direção da vibração. Porque quando nós temos aqui a nossa corda, nós fizemos uma perturbação nela que formou a onda, né? E o movimento que nós fazemos nela aqui, né? O movimento de quando nós sacudimos uma onda, uma corda, nós fazemos esse movimento para cima e para baixo para formar a onda, né? Então, quando foi feito esse movimento para cima e para baixo, formou-se a onda e a onda foi se propagando numa direção e a perturbação que foi a formação da onda se formou numa outra direção. E ao encontro da reta que indica a propagação com a reta que indica a oscilação, formou um ângulo de 90 graus. Por isso que ele chama que a transversais ela é perpendicular. É um pouco também de geometria. Então, vamos recapitular aqui. Nas ondas, quanto à direção de oscilação, nós temos as longitudinais, que é aquela que possui direção de propagação paralela à direção de vibração. Nós temos a direção de propagação provocada pela perturbação feita em um determinado objeto, numa mola, por exemplo, que vai se propagar numa direção, e a oscilação que é provocada para formar o movimento dessa mola, também ela vai ser na mesma direção que vai ser que vai ser a propagação. Então, a vibração dela vai ser na mesma direção da propagação. Por isso, nas longitudinais, a propagação e a vibração, elas são paralelas. Nas transversais, a direção de propagação, quando ocorre a perturbação em uma corda, e a vibração que essa corda é produzido nela para formar as ondas, ela é perpendicular, ou seja, a linha que indica a direção de propagação aqui, a direção de propagação com a linha da vibração, elas vão formar um ângulo de 90 graus.
Certo, pessoal? Então, essa é a nossa pequena revisão desse conteúdo. Nós vamos dar continuidade nele na próxima aula, ok?